Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, está começando o Entenda a Notícia dessa quinta-feira. Seja bem-vindo ao canal do YouTube da Rede Século XXI. Se você já é inscrito, já faz parte aqui da nossa família, que bom! A gente gosta muito sempre de ter cada um de vocês aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo. Se inscreve aqui no nosso canal, já aproveita, ativa as notificações para não perder nada do que a gente posta aqui. Lembrando, tem muito conteúdo exclusivo para você que faz parte aqui do nosso canal. O Entenda a Notícia, toda quinta-feira, você sabe, traz algum tema que está em alta aqui, que a gente está vendo nos noticiários. E o nosso assunto de hoje é o mal de Alzheimer. Recentemente, a FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos americana, que é parecida com a nossa Anvisa aqui, aprovou um novo medicamento para o tratamento do Alzheimer, o aducanumab. Um medicamento que trouxe uma esperança em um primeiro momento, mas depois alguns outros médicos cientistas colocaram freio, disseram que não é bem assim, que ele vai ser importante, mas não é uma cura para o Alzheimer. Então esse é o assunto do nosso Entenda a Notícia de hoje, mal de Alzheimer. Entenda a Notícia está no ar. E olha, uma novidade como essa causa realmente uma euforia, uma alegria muito grande em pacientes que estão começando a desenvolver o mal de Alzheimer e principalmente nos familiares, né? Porque é uma doença muito difícil, claro, para a pessoa que sofre, mas também para os familiares, para os parentes, para as pessoas que cuidam de pacientes com Alzheimer. Para você ter uma ideia, é a maior causa de demência no Brasil e no mundo. Então, por isso, é uma comunidade muito grande que faz parte aí desse rol dessa doença. Então, claro, toda novidade também é recebida com muita alegria. E a gente vai entender mais sobre a doença, sobre o mal de Alzheimer e também sobre essas novidades de tratamento e como cuidar, como deixar que o paciente com Alzheimer tenha mais qualidade de vida. Para isso, claro, recebo sempre os especialistas aqui. Hoje eu tenho dois convidados que vão participar do Entenda a Notícia. Dr. Benito Damasceno, que é professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, especialista em Neurologia e Neuropsicologia. Dr. Benito, obrigada por participar do Entenda a Notícia. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada. A gente tem também a doutora Ana Cláudia Trombella Barros, que é terapeuta ocupacional e diretora de divulgação da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Doutora Ana Cláudia, também bem-vinda. Obrigada por participar do Entenda a Notícia. Obrigada, eu agradeço demais o convite. Obrigada. Doutor Benito, para a gente começar, antes da gente entrar assim, no medicamento mesmo, de falar se ele é tão bom, se essa polêmica tem sentido, eu queria que o senhor explicasse para mim, para quem está assistindo a gente aqui no nosso canal do YouTube hoje, o que é o mal de Alzheimer, o que ele causa no organismo, por que é tão difícil buscar um tratamento que seja efetivo? Eu mesmo acho que seria importante primeiro falar sobre a doença, antes de falar sobre este medicamento, para entender melhor o verdadeiro valor, o impacto desse medicamento. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, né? Cerca de 40 milhões de pessoas têm a doença com demência. A demência são sintomas do tipo esquecimento de fatos recentes, desorientação nos lugares onde anda, não se lembra de lugares, nem de datas, esquece o nome de pessoas e de coisas, começa a ter dificuldade em resolver problemas de todo tipo, né? E vai perdendo essas capacidades, né, aos pouquinhos, na fase leve, e depois, na fase moderada, ele já não consegue fazer atividades corriqueiras, que todo mundo faz todo dia, tipo, serviços de casa, né?
no mercado comprar alguma coisa, ir na casa do vizinho. Então, aos pouquinhos, vai perdendo essas capacidades, onde você precisa da sua memória, da sua orientação no espaço, do seu raciocínio. Vai perdendo, além de que ocorre uma alteração da personalidade, a pessoa muda o padrão de reação emocional, né? Fica mais irritado, facilmente agressivo, ou o contrário, fica mais desinibido, fazendo e dizendo coisas que não se dizem em público, né? E isso é o que nós chamamos de demência, correto? A doença é a causa principal desta síndrome, desse conjunto de sintomas, né? A causa da doença são alterações no tecido do cérebro, né? Uma dessas alterações é o depósito de uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína é uma proteína inútil, de certa maneira, ela é depositada no tecido, ela é produzida no próprio neurônio, né? Na parede da célula, né? Na casquinha da célula, que é a célula nervosa. Ela é produzida e sob a forma de moléculas pequenas, né? Essas moléculas pequenas da beta-amiloide chamada se depositam no contato entre um neurônio e o outro, né? Nesse contato existe um espaço, né? Deposita, dificultando a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro, né? E depois ela se deposita fora dos neurônios, formando polímeros, ou seja, uma molécula de beta-amiloide se liga com outra, e com outra, e outra, formando fibrilas. Essas fibrilas se depositam. E são essas fibrilas que são visualizadas em aparelhos modernos de ressonância magnética, de PET, né, o marcador, e que visualiza os depósitos dessa proteína beta-amiloide no cérebro. Doutor, né? Então o Alzheimer é quando essas proteínas, uma quantidade grande dessas proteínas vão se depositando no cérebro, proteínas Isso. que não deveriam estar ali, é isso? Exatamente. Mas não é só isso, o Alzheimer não é somente causado pelo depósito de proteína beta-amiloide, seja sob a forma de moléculas isoladas nas sinapses ou nas mitocôndrias, seja no espaço entre as células, como depósitos mesmo, visíveis no microscópio. Ela também é causada por deposição de uma outra proteína chamada tau, que é do próprio neurônio, né, que é na fibra nervosa. Dentro da fibra nervosa, né, essa proteína ela se desagrega dos microtúbulos. Os microtúbulos são fibras, né, são túbulos dentro das fibras nervosas que transportam substâncias do corpo, da célula, para o terminal, você entendeu? E a proteína tau se desgarra e se agrega ali, formando novelos também, fibrilas também, o que significa morte do neurônio. Não funciona mais aquele neurônio. Na realidade, esses depósitos de proteína tau é a causa principal de déficit de memória, de cognição, de demência, do que a própria beta-amiloide. A proteína tau é mais importante nesse ponto de causar os déficits do que a própria beta-amiloide. Além da proteína tau, da beta-amiloide, nós temos a alfa-sinucleína, que é uma outra proteína de depósito anômala que também altera os neurônios, você entendeu? E ocorre em 50% dos casos que tem a doença de Alzheimer. Ela também contribui. Além disso, um outro grande contribuidor para as lesões do cérebro e causar demência são as alterações vasculares, as isquemias, inclusive com microisquemias, microinfartos, ou seja, lesões minúsculas, onde morrem neurônios, morre tecido, né? Fica umas lacunas, o que significa que destrói a transmissão nervosa também. Isso ocorre, essas alterações ocorrem até 90% dos indivíduos com Alzheimer, especialmente indivíduos idosos acima de 60 anos. Então, é a associação de todos esses fatores que causam a síndrome, que causam os sintomas, que causam a incapacidade funcional da pessoa, e não só o depósito de beta-amiloide. A respeito disso, eu devo lembrar que existem cerca de até 40% das pessoas, né, que são cognitivamente normais, não têm nenhum sintoma de demência, e cerca de 20 deles chegam até os 90 a 95 anos sem demência, e que, no entanto, têm depósito de beta-amiloide no seu cérebro, né? E, inclusive, outras alterações neuropatológicas da doença de Alzheimer. Ou seja, isso pode depender de indivíduos, pode ser indivíduos, como foi estudado na Suécia,
no estudo epidemiológico, indivíduos que têm uma grande reserva cerebral e cognitiva. O que é isso, reserva cerebral? É um indivíduo que nasceu de uma mãe, de uma família sadia, sem doença nenhuma durante a gravidez, depois não teve nenhuma doença que atacou o cérebro. Esse indivíduo depois teve um aprendizado até o curso superior, aumentou mais ainda as redes dos seus neurônios, as fibras, as sinapses. Ele tem uma reserva, ele tem um cérebro muito mais rico do que os indivíduos que já nasceram com algum problema ou que não foram analfabetos. Entendeu? Então, esses indivíduos são como esses atletas musculosos que têm muito músculo, e se tiver uma doença dos músculos, vai demorar muito a ter um problema de força, de movimento. É a mesma coisa a reserva cerebral. Então, esses indivíduos, eles podem ter esses depósitos de beta-amiloide e de proteína tal e outras alterações da patologia e não ter a demência. Como foi estudado na Suécia, nesse estudo que acompanhou durante 25 anos indivíduos acima de 65 anos. 20% deles não tinham demência e desempenhavam nos testes melhor até do que indivíduos mais jovens. É uma doença que está sempre também em estudo, em constante evolução, o tratamento, né, doutor Benito? Doutora Ana Cláudia, como o doutor Benito falou, os pacientes vão desenvolvendo aí dificuldades cognitivas e também de locomoção. Essa é uma grande dificuldade para eles, né? Quando chegam até vocês também. Isso, exato. O que é importante a gente pensar, né? O familiar, aquele que cuida, ele tem que ter um entendimento, né, do que é a doença de Alzheimer, do que esperar dela, mas principalmente como estimular essa pessoa a continuar executando as atividades que ela já fazia no cotidiano dela, no dia a dia dela, né? Considerando as funções que estão deficitárias, né, que sofreram prejuízo por conta do processo demencial, como o doutor Damasceno comentou, mas o que a gente pode tirar de melhor disso no sentido assim, vamos preservar a atenção, vamos preservar o que existe ali de memória no dia a dia dela. Então, é aquela pessoa que cozinhava para a família toda, ela não tem mais condições de fazer isso porque ela está com déficit de planejar uma refeição para 20 pessoas, mas ela pode fazer para 4, desde que ela também receba uma ajuda de um familiar, de um cuidador, né? Porque ela continua participando da rotina com uma atividade que seja significativa para ela, ela se sente útil, valorizada, com essa sensação de pertencer a essa família que ela sempre pertenceu, e com isso estimulando também várias funções, né? Atenção, memória, planejamento, função executiva, muitas funções que ela vai executar atividades de uma forma bastante natural no ambiente dela, né? Era o senhor que tinha um comércio, né? Então, como que a gente pode estimular, né, para que ele mantenha o máximo de funções que ele já tinha? Então, ele adorava fazer as contas da casa, ele fazia as compras, agora ele precisa de um suporte, de alguém que vá com ele, porque ele pode ter no meio do caminho uma sensação de que ele errou, que ele está perdido, ou que ele chegar lá e não lembrar de todos os itens que ele deve comprar. Então, se a gente trabalha funções, né, dessa pessoa, se ele tem um atendimento para isso, para estimular essas funções cognitivas, e não só isso, um familiar para promover esse estímulo no dia a dia dele, ele vai ter o máximo de tempo possível de autonomia para ele poder executar as atividades, ele vai ter funcionalidade, melhor qualidade de vida, e esse cuidador, se ele for apoiado, orientado, ele também vai sentir menos sobrecarga, porque se ele também está atuando com alguma coisa, ele não sabe que uma reação, ela tem um motivo. A doença de Alzheimer, ela afeta a questão cognitiva, mas também o comportamento. Então, às vezes a pessoa fica naquela dúvida, nossa, ele falou dessa maneira comigo agora, e de repente à tarde ele estava mais tranquilo, então naquele momento ele quis fazer para me provocar. Então, existem muitas dúvidas em relação a isso, e que é papel, no caso da Associação Brasileira de Alzheimer, eu represento aqui a Regional São Paulo, mas é papel da ABRAS oferecer, transmitir informação, oferecer suporte, apoio para esse cuidador, para ele lidar com essas tarefas diárias aí desse idoso, compreendendo como o processo ocorre, estimulando, ao mesmo tempo ele tem ele fica mais confortável no sentido do que ele espera ou não, em que momento ele atua, em que momento ele tem que se calar, ele não vai confrontar,
né? Se essa pessoa estiver irritada por alguma razão, de repente mudou, né, o comportamento, ele olhou o ambiente de uma outra maneira, né? Como a gente sabe muito bem que acontece. Ah, eu não estou na minha casa. Vai adiantar eu falar para ele, não, o senhor está, olha aqui, esse é seu sofá, essa aqui é sua mesa. Ele não está reconhecendo naquele momento aquela casa como dele. Né? Então, de repente, se eu falo assim, não, tudo bem, olha, eu só vou tomar um banho, depois eu já vou te levar, ou oferecer, distraí-lo com uma outra atividade, isso a gente consegue manejar o comportamento de maneira não farmacológica, né? Então, com atividades, com o diálogo com ele, respeitando e valorizando essa queixa dele, porque eu não posso falar para ele, imagina, não é nada disso, o senhor não está prestando atenção. Porque é uma não, queixa sincera, né? Para o paciente é uma queixa sincera. Exato, porque ele não está reconhecendo, não é porque ele não quer, ele está olhando em volta, ele não se reconhece ali. Como pode acontecer de repente ele acordar? Ah, não, tudo bem, eu estou no meu quarto, está tudo em ordem, mas tem algum momento que não, que ele olha para uma pessoa, se ela tiver com o cabelo solto, ah, é a filha dele. Se de repente ela prendeu, pode ser que ele olhe para ela e fala, quem que é você? Cadê minha filha? Né? Então, assim, isso tudo a gente tem que saber. Tem as fases da doença de Alzheimer em que isso vai acontecer, né? Mas aí, como o doutor mesmo também falou, tem essa comunicação entre esses neurônios. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Vamos pensar na raiz de uma árvore. Quanto maior ela for, mais comunicação ela está tendo. E isso significa, quanto mais estímulo ele tiver no dia a dia, quanto mais atividade ele participar, atividades que sejam significativas e prazerosas para ele. Então, uma música que eu colocar que é o que ele gosta, se eu levar ele para fazer um passeio, um banho de sol, se ele me ajudar na culinária, ou se ele me ajudar para fazer a compra, enfim, aquilo que for da vida dele, tá? Não vou procurar algo que não, ele nunca gostou disso, agora eu quero impor isso. Não, aí é uma tragédia, né? É um confronto. Mas não, considerando que é a ocupação dele, a profissão dele, o nível de escolaridade dele, os gostos, as preferências. Então, eu posso inseri-lo nesse meu dia a dia, tentando aproveitar ao máximo a capacidade dele, estimulando e de forma bastante prazerosa, com tranquilidade, um ambiente calmo, porque às vezes é isso também, a pessoa fala assim, nossa, o que ele começou a ficar nervoso aqui com a gente? Era a televisão ligada, a criança correndo, o outro falando ao mesmo tempo, ele não estava dando conta de tanto estímulo, ele ficou tenso, é como se o cérebro dele desse um pane, né? Então é natural que em algum momento ele expresse aquilo, aí todo mundo fica assim olhando, nossa, o que aconteceu? Né? E não sabe lidar e de repente até age com uma certa hostilidade, nesse momento, né? E tudo piora. Então, o tanto que é importante receber essa orientação, as orientações todas, considerando cada ser como único, né? A história de vida dele, aí sim. O cuidador, pelo jeito, precisa de tanta orientação quanto o próprio paciente no estágio inicial orientação da doença, e apoio, né? Essa acolhida, porque ele sofre, né? Muitas vezes ele está deixando a vida dele de lado, a vida pessoal, profissional, a vida dele em família, porque ele está cuidando daquela pessoa. Então, assim, é um universo muito grande aí que ele tem que ser considerado e tem que ser cuidado. Você que está assistindo a gente, tem caso de alguém na família que tem Alzheimer, conhece alguém, algum parente próximo, é cuidador de alguém com Alzheimer? Deixa aqui para a gente nos comentários, vai interagindo com a gente para a gente saber também como é esse dia a dia de vocês, a realidade de vocês. Dr. Benito Damasceno, em que momento que a família precisa se preocupar com o esquecimento de uma pessoa idosa? Em que momento que esse esquecimento passa a ser preocupante? Em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, achei muito oportuna a colocação da Ana Cláudia, porque realmente é maneira de proteger o cérebro, né, com essas atividades todas que facilita a formação de novas conexões entre neurônios, né? E todo tipo de atividade, musicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, tudo, muito, muito oportuno, né? A doença, ela começa, em geral, na maioria dos casos, com esquecimento de fatos recentes. Por exemplo, o que aconteceu ontem, o que aconteceu há horas, né? E alguém falou o nome de uma pessoa, né? Para fatos recentes. Não assim em termos de segundos, mas de vários minutos, horas ou dias. A pessoa começa a esquecer. Essa é a maioria. E logo a seguir, ou junto, esquecer nomes. É um problema da linguagem. Nomes de coisas, especialmente nomes de pessoas, né?
E aí, a questão do raciocínio, de resolver problemas, né? De cálculos, por exemplo, né? E desorientação no espaço pode acontecer no lugar que ele conhecia, ele erra, ele não sabe como se direcionar, ele esquece aquilo que ele tinha aprendido, né? Então, mais raramente a doença começa com um problema de saber fazer, né? De manipular as coisas, certo? Como se tivesse uma alteração visual, mas não é visual. Ou mais raramente, bem mais raramente, ele começa com alteração do comportamento, né? Comportamento inapropriado socialmente, moralmente, dizendo e falando coisas que não se diz, não se faz em público, desinibido, né? Sem levar em conta os outros, sem levar em consideração o que os outros acham, né? Isso é bem mais raro, tá? Então, começa aos pouquinhos, mas depois vai somando tudo junto, esses sintomas todos juntos, até prejudicar, já na fase moderada, né? Prejudicar o funcionamento, leva moderado o funcionamento de atividades cotidianas, fazer comida, cuidar da casa, ir no mercado comprar alguma coisa, pagar, conferir o troco, interferindo nessas atividades, né? Doutor, então, para a família... Caracterizando, então, a demência propriamente dita, a fase inicial da demência propriamente dita. Isso, para a família dessa pessoa, desse idoso, então, ela precisa se preocupar quando esses esquecimentos passam a ser mais frequentes, então não consegue fazer uma conta ali com dinheiro, alguma coisa assim. Correto. Com o envelhecimento, ocorrem essas alterações, né? Isso é normal durante o envelhecimento do indivíduo sadio, tá? E que vai aumentando com o envelhecer, mas normal, tá? Então, esporadicamente, esquece uma coisa ou outra, tá? E depois com o aumento da frequência desses fatos, né? E, principalmente, quando eles interferem no funcionamento independente da pessoa. Quando a pessoa precisa ser supervisionada, ser vigiada para não fazer coisas erradas, causar danos, por exemplo, deixar a panela queimando no fogo, água ligada no banheiro, sei lá, coisa desse tipo. Aí é a demência mesmo, né? Aos pouquinhos que vai se somando todos esses déficits e impedindo ele de desempenhar normalmente. É a fase de demência, propriamente dita. Antes de afetar esse desempenho dele nas atividades cotidianas, essas atividades que todos nós fazemos no dia a dia, né? Antes de afetar essas alterações da memória, chama declínio leve, que não é demência ainda, é um declínio leve. E aí é onde está a dificuldade de diferenciar de um velho normal. Mas isso pode ser feito através de testes neuropsicológicos, tá? E através da observação do comportamento também, tá? O que é declínio leve, né? E o que é envelhecimento normal, né? O que é doença de Alzheimer causando e o que é, por exemplo, uma depressão causando. Ou um isolamento psicossocial, por exemplo, nessa época de pandemia, o isolamento social da pessoa, né? Que leva ao quê? Leva a ansiedade, depressão. E isso leva, consequentemente, no idoso, a alterações da memória. E os idosos sofreram muito também nessa pandemia, né? Exatamente, né? Tá? Então, existem vários fatores que causam isso, tanto no idoso normal como na doença de Alzheimer, acelerando a doença. É o isolamento, a solidão, especialmente o isolamento com solidão, tá? A inatividade, o sedentarismo, né? Especialmente tanto a inatividade física como a inatividade mental. Então, o que a Ana Cláudia falou, voltando, é bastante oportuno. O indivíduo, o ser humano, ele tem que ter atividade física e mental. Sempre um desafio. Pode inventar lá um jogo de xadrez, um jogo de dama, aprender uma nova língua, né? Qualquer tipo de atividade em que ele usa todos os seus recursos visuais, auditivos, raciocínio intelectual, memória, tudo isso simultaneamente. Está demonstrado na neurociência, inclusive com neuroimagem, que essas atividades, né, não só mantêm, mas criam novas conexões no cérebro. Aumenta certas áreas, conforme for. Por exemplo, nos taxistas lá de Londres, o sistema hipocampal, o hipocampo, mais volumoso do que dos indivíduos que não é taxista, para andar naquela cidade que é um verdadeiro labirinto, entendeu?
Faz bem para a saúde do cérebro, né? Ginástica Exatamente, para o né? cérebro também, como a doutora Ana Cláudia falou. Já vou perguntar mais também para a doutora Ana Cláudia daqui a pouco sobre a casa, sobre o ambiente para a pessoa. Mas, doutor, falando de tratamento farmacológico, o que existe hoje para a doença do Alzheimer? Uhum. Tá. Bom, os laboratórios multinacionais, né, que têm um know-how de alto nível, né, um conhecimento tecnológico, científico, né, que na realidade são os mais capazes para produzir esses tipos de medicamentos. E os medicamentos que foram produzidos até agora são substâncias chamadas anticorpos, ou são proteínas, né, que atacam a proteína beta-amiloide, que, como eu falei, é uma substância tóxica, né, que lesa o cérebro, que destrói células nervosas. Então, em laboratório, foram criados os chamados anticorpos. Anticorpos são substâncias ou proteínas que o próprio organismo cria, por exemplo, para combater uma bactéria, para combater um vírus. Por exemplo, essa vacina do coronavírus consiste nisso, em fazer o nosso organismo, o nosso sangue, produzir anticorpos que atacam o vírus, neutralizam o vírus. E no caso desses anticorpos produzidos, por exemplo, aducanumab, e existiram outros antes também, que não funcionaram adequadamente. Então, eles atacam a proteína beta-amiloide, se agregam na molécula da proteína beta-amiloide, e com essa agregação, né, vem as células de defesa do próprio cérebro, que é a microglia, tá? E ela come aquele complexo, ela come aquele bolo, né, formado pela proteína beta-amiloide e os anticorpos que sequestraram ela. Então, ali é uma maneira de destruir a proteína beta-amiloide e evitar que ela fique ali perturbando a transmissão de um neurônio para outro ou se acumulando no tecido nervoso. Tá? Como eu falei, a proteína beta-amiloide desse depósito é apenas uma das causas, né? E o problema dos primeiros anticorpos produzidos há vários anos atrás, né, desde 2003, é que eles foram usados na fase moderada grave da doença, a demência já estabelecida. Quer dizer, quando o indivíduo já tem todos esses sintomas de incapacidade de funcionamento, o cérebro dele já está todo cravado de lesões, entendeu? Então é difícil. Então, agora, pela primeira vez, né, com esse aducanumab, né, produzida pela Biogen, que é uma empresa que costuma produzir bons medicamentos, né, ela foi utilizada na fase prodrômica, na fase leve da doença, na fase bem inicial, que é o que todos esperavam. Ou seja, uma droga que é dada no início, antes da pessoa perder as suas funções, né, no momento em que essa proteína beta-amiloide está fazendo o seu serviço deletério, de destruição, entendeu? E realmente, nessa fase aí, houve essa eficácia, comparada com o placebo. O placebo é uma outra droga parecida, né? Um outro tipo de injeção, porque o aducanumab é dado em injeções venosas, a cada 4 semanas, né? No caso aí do que foi aprovado com certa eficácia, é a dose alta de 10 miligramas por quilo de peso, certo? Porque outras formas com a mesma droga não funcionaram. Doutor, então, é um medicamento que pode ser visto com otimismo, então, pelos pacientes, pelas famílias também? Com certo otimismo, porque é promissor, né? O FDA, que é a instituição que regula alimentos e drogas nos Estados Unidos, né? Que foi o primeiro que avaliou esse estudo. Nenhum outro órgão, de nenhum outro governo de outro estado fez isso, né? Ele considerou, o FDA, que falta passos para serem dados para uma aprovação definitiva. Essa aprovação foi uma aprovação assim, parcial, né? Uma aprovação em caráter excepcional, dando uma certa chance, mas exigindo que se faça um estudo mais prolongado, chamado fase 4, não só de eficácia, mas também de efeitos colaterais, porque foram observados alguns efeitos colaterais mais em termos de imagem, da ressonância magnética, né? Por exemplo, o edema, né? Passagem de água do vaso sanguíneo para o tecido,
e mesmo microhemorragias que aconteceram, né, no tecido, mas a maior parte sem dar sintoma nenhum, efeitos colaterais assim mais na imagem, sem dar uma minoria, menos de 1% tiveram sintomas do tipo confusão mental, dor de cabeça, vertigem, né, desorientação, né? Então, por isso o FDA exigiu que a indústria faça um estudo mais prolongado para comprovar a sua verdadeira eficácia em termos de melhorar os sintomas da doença, né? E em termos de segurança, ou seja, não dar outros efeitos colaterais graves, né? Que foram raríssimos, os efeitos colaterais graves foram raríssimos, 0,3%, tá? Então, que bom, né? Que bom que é algo que pode ser visto com otimismo. Agora, doutora Ana Cláudia, se a gente falar dos tratamentos não farmacológicos, você já falou para a gente aí de uma série de cuidados que o cuidador deve ter com o paciente. O que mais na prática que dá para fazer de atividades mesmo? Então, atividades que esse paciente goste, a casa deve ser preparada de uma forma que deixe o paciente mais confortável, é isso? Isso. Então, o que é importante, né? A gente sempre pensar nesse ambiente. É muito comum, às vezes, o paciente, a família comentar assim, né? Ah, ele foi pegar o creme dental e usou o creme de barbear. Só que o tubo do creme de barbear era muito parecido com o creme dental. Então, é tudo isso que a gente tem que orientar a família em deixar esse ambiente dele o mais limpo possível. Limpo no sentido assim que eu falo, é com o menos estímulo possível, para ele bater o olho e saber que aquilo é um creme dental, que aquele outro é um creme de barbear, que o frasco do shampoo dele é diferente do da esposa, por exemplo. Então, como o doutor Damasceno comentou, às vezes não é uma questão que ele não enxerga, é que ele não reconhece, né? Percepção visual. Então, aí que acontecem alguns erros aí nesse meio do caminho, que a família fica assustada, mas se ela facilitar esse ambiente com objetos que é o que ele usa, o que é necessário para ele, esse armário, por exemplo, ele escolheu uma roupa, mas às vezes ele tem tanta roupa ali e metade delas ele nem usa, então por que não já tirar, colocar num outro armário e deixar só ali visível o que ele vai bater o olho e reconhecer? Né? Então, usando os contrastes das cores de roupa, deixando muito fácil ali, olha, são 3 bermudas que ele usa, são 2 calças que ele usa, por que ficar assim, um monte? Né? Porque aí polui isso visualmente, ele não reconhece, e aí o que acontece? Ele vai por essa roupa, e aí depois a família, não, mas está errado, essa não pode, e aí confronta, aí é um problema que você vai ter que lidar. Então, por que não você se antecipar a isso? Então, por isso que é necessário o familiar receber essas orientações, porque ele vai deixando o ambiente mais simples, né, de acordo com o que ele tem de função mental para dar conta do ambiente. Tá? Então, ninguém está falando assim que é para ele super proteger essa pessoa e não deixar fazer mais nada. Não, pelo contrário. Né? O importante é deixá-lo funcionando aí no que ele tem que fazer, o máximo de dependência possível. Quando ele chegar a ficar dependente, mas que seja parcialmente dependente, que ele atue ainda nas atividades até o máximo que for possível, tá? Então, vai preparar um bolo. Ah, então se essa idosa não tem mais condições de lembrar todos os ingredientes, por que não eu ir com ela para já colocar tudo na sequência de uso em cima da pia? Aí ela vai olhar e já vai falar, tá, então começa agora pela farinha, e depois eu vou para o ovo, e depois eu vou para o outro. Então, se eu deixo no ambiente as coisas mais fáceis para essa pessoa, ela vai continuar funcionando, ela vai continuar fazendo atividade que é prazerosa para ela, estimulando o cérebro com coisas que ela gosta, que sejam da história de vida dela. Tá? Então, é o momento também que eu vou cuidar para o que ela vai assistir na televisão. Se eu deixar aquela televisão ligada o tempo inteiro, pode ser que ela olhe em algum momento, ela acha que aquela briga que teve na novela foi dentro da casa dela, aí ela vai se agitar, ela vai ficar perambulando pela casa, e aí a família fala, o que está acontecendo agora? É que aquilo para ela foi real, ela não soube discriminar que aquilo era da televisão e não de dentro da casa dela. Tá? Então, são algumas questões que a gente vai pontuando para que esse ambiente fique o mais tranquilo possível, o mais facilitado para as ações dela. Por exemplo, na própria mesa, né, às vezes a família põe aquela toalha florida, aí põe o prato transparente e a comida. Aí então o que acontece? Às vezes ele vai olhando aquela comida, ele tá vendo a flor ali embaixo, ele acha que está dentro do prato dele, aí ele começa a afastar determinada comida porque ele não está reconhecendo.
Tá? Então, não, vamos usar um prato branco, vamos usar uma toalha embaixo que seja uma cor contrastante, vamos deixar na frente dele só aquilo que ele vai usar, tá? É só o garfo, a colher, ou o garfo, a faca, ok. Se é só a caneca dele, é só. Não vamos colocar mais coisa aí para poluir esse espaço, e aí a pessoa ter dificuldade em lidar com isso. Então, para a gente promover a funcionalidade, para que ele continue executando as ações que ele já fazia, a gente tem que cuidar desse ambiente e cuidar também da maneira como a gente se posiciona perante ele, para que sejamos apoiadores, para que sejamos facilitadores e não barreiras, tá? Tanto o ambiente como o comportamento das pessoas que estão em volta. Porque São como o muitos doutor mesmo detalhes, falou, né? de repente a gente der um susto ou falar de uma outra forma, não compreender aquilo que está acontecendo, ao invés de eu ajudar, estimular, eu coloco ele para baixo. Doutor, Tá? e aí Então, então, vamos falar dos cuidadores então, porque eles também precisam desses cuidados, dessas orientações. Como é que a família pode se organizar para isso? Porque a senhora mesmo falou que de repente alguém da família abre mão da própria vida para cuidar desse paciente com Alzheimer. Então, essa pessoa precisa de cuidados também e de um apoio familiar ali sempre que possível, né? Inclusive para prevenir doença do próprio cuidador, que é muito comum, né? Uhum. Especialmente nos pacientes com Alzheimer, que tem alteração do comportamento, né? Causa um desgaste muito grande do cuidador, que em geral é o esposo ou a esposa. Um E termina estresse. tendo alguma doença, ou depressão, ou aumenta a pressão arterial. Então, cuidar do cuidador, tratar o cuidador, acompanhar, é muito importante também, porque aí esse desgaste altera a relação dele com o paciente, prejudicando mais ainda o comportamento do paciente. Você entendeu? Muito importante isso aí. E é oportuno também o que a Ana Cláudia falou sobre essa questão da atividade, né? Porque a questão na doença, o ponto principal, eu acho, é no estilo de vida preventivo. O que é um estilo de vida preventivo? Primeiro, é fazer tudo para tratar ou não ter hipertensão arterial, diabetes, ter um estilo de vida saudável, né? E ter atividade intelectual, para procurar estudar, procurar aprender alguma coisa, tipo quebra-cabeças, jogo de xadrez, dama, né? Ter atividade física aeróbica ao longo da vida, como estilo de vida mesmo, né? Isso está demonstrado que, de certa maneira, protege, é uma das coisas que mais protege para evitar ao máximo a doença de Alzheimer. O contrário é verdadeiro, ou seja, um indivíduo que é sedentário, que não quer saber nada com nada, não estudou, tem um baixo nível educacional, né, e se usa bebida alcoólica, fuma e tem diabetes, hipertensão, ele tem uma chance maior de ter a doença de Alzheimer também, né? Essa é bastante oportuna. O nosso então, cérebro precisa de ginástica também. Exatamente, né? Doutora Ana Cláudia, que ginástica, então, que a gente pode fazer para o nosso cérebro, além dessas que o doutor Damasceno falou? Tem alguma atividade diária, assim, que dá para a gente fazer um pouquinho por dia, mas que vai deixando o nosso cérebro ativo? O que, se possível, né? Uma leitura, uma atividade que exija mais esse raciocínio. Então, aí vai muito do que, de repente, assim, eu não tenho escolaridade, mas eu vou ouvir uma música, eu vou acompanhar o que está falando a letra dessa música. Ou se de fato eu tenho mais escolaridade, então eu vou ler, vou fazer exercícios mesmo cognitivos em livros, enfim, atividade física regular, alimentação saudável, bom sono, convívio social, né? Então tudo isso enriquece. E como o doutor Damasceno comentou, imagina o cérebro daquelas idosas que tinham esse cérebro danificado, mas que elas não apresentaram sintomas da doença, porque elas tinham muita reserva, né? Então elas foram muito ativas ao longo da vida e é o que a gente tem que ser sempre. Né, está nas nossas mãos hoje fazer essa prevenção para evitar um número muito alto de pessoas que desenvolverão a doença de Alzheimer. Então, se a gente assumir isso, né, desses cuidados todos de hábitos de vida saudáveis, a gente vai mudar muito essa estatística daqui para frente. Doutor Damasceno, o que existe de pesquisa hoje, de novidades aí? A gente sabe que o Alzheimer não tem cura. Mas o que existe de pesquisa para tentar melhorar cada vez mais a qualidade desse paciente, a qualidade de vida? Bom, em termos de qualidade de vida do paciente e dos seus familiares ou cuidadores, né? Essas atividades todas que acompanham o tratamento farmacológico, né? Essas atividades todas que eu mencionei, que a Ana Cláudia mencionou. Especialmente se o paciente está sendo tratado com uma droga do tipo aducanumab, né? Que
limpa o cérebro dos amiloides, tal como foi demonstrado no estudo através da tomografia PET, né? Outros anticorpos monoclonais similares também faziam isso, mas como foi usado na fase clara da demência, não teve resultado. E agora foi usado na fase inicial, declínio leve, quer dizer, inicial da doença. Além de limpar o cérebro das placas de amiloide, como foi demonstrado cientificamente, né? Baseado no diagnóstico preciso de cada paciente, né? Teve uma melhora significativa nos testes de memória, no exame do estado mental, nas escalas de desempenho, atividade cotidiana, né? Em outras escalas lá que avaliam outras funções mentais, teve uma melhora significativa, não muito grande, mas significativa, em todos esses. Quer dizer, pela primeira vez mostrando que ela é capaz, primeiro, de limpar o cérebro dessas placas de amiloide, segundo, nesse subgrupo de pacientes, que é o declínio leve, que não é a maioria dos indivíduos que tem, você entendeu? Mas que tem o Alzheimer, porque a maioria tem outros problemas, com problema de memória também, ou outras doenças, correto? Demonstrou essa eficácia. Então, se junto com esse medicamento, nesse subgrupo, né, diagnosticado corretamente, tá? Como corretamente? Esse medicamento ele não pode ser usado para qualquer paciente, né? Na fase moderada grave da demência, ele não tem eficácia, ele não cura a doença. Ele pode desacelerar a progressão, diminuir a rapidez da progressão da doença. E aí é onde entra essas atividades ocupacionais que a Ana Cláudia começou, juntamente com o tratamento farmacológico. Então, é promissor nesse sentido, associar as duas coisas, não só o medicamento, né, que deve ser usado nesse grupo de pacientes para o qual ele foi aprovado e testado, ou seja, indivíduos na fase inicial com declínio leve, né, não na fase já escalar de incapacidade funcional, até em atividades corriqueiras de casa, não nessa fase, que ele não funciona. Tá? É perca de tempo e dinheiro. Se for dinheiro dos nossos impostos, então pior ainda, correto? Então, o acompanhamento em todo sentido, inclusive a questão emocional, de depressão, tá? Um tratamento multidisciplinar, né, doutor? Acho que isso que é e outra importante. questão do diagnóstico, para utilizar esse medicamento, ele tem que ser um diagnóstico, eu acho, em nível terciário, porque tem que fazer um PET, tomografia PET, marcador da beta-amiloide, tá? Além, que é uma imagem do cérebro, mostrando, como se fosse no corte da histologia do microscópio, o espalhamento das placas no cérebro da pessoa. É como se abrisse o cérebro da pessoa e visse as placas, a quantidade que tem, onde tem no cérebro. Você entendeu? E, além disso, um outro diagnóstico é no líquido que fica aqui na coluna da pessoa, né, onde vai avaliar lá a quantidade, a dosagem da beta-amiloide, que já está diminuída, ou da proteína tal fosforilada, que está aumentada. O diagnóstico é baseado nisto. E somente com esse diagnóstico, que é feito em nível terciário, é que o indivíduo pode ter esse diagnóstico de doença de Alzheimer nessa fase, e pode usar o medicamento. Acho que é por isso que é sempre importante também ter o acompanhamento médico, conversar muito com o médico, e a gente espera que se esse tratamento chega aqui no Brasil também, vai chegar com responsabilidade, né, doutor? Não vai ser comprado na farmácia, vai ser aplicado sempre com acompanhamento. Exato. E completando o que eu queria dizer, o paciente, para usar esse medicamento, que vai ser um medicamento provavelmente do alto custo, né? Ele tem que ser diagnosticado de maneira segura e correta. E somente em nível terciário isso pode ser feito. Esse medicamento não pode ser usado por qualquer neurologista, qualquer médico, para qualquer paciente com Alzheimer, certo? Porque não vai funcionar. E, além disso, se esse paciente começar a ser usado, como muitas vezes acontece no Brasil, com colegas, para qualquer tipo de paciente, sem levar em conta esse critério diagnóstico, né, não só não vai funcionar, como vai causar efeitos colaterais mais graves, que nós não sabemos ainda. E causando efeitos colaterais mais graves, com consequências que nós não sabemos, ou seja, até morte de paciente, não sabemos, correto? Vai denegrir, vai prejudicar o medicamento e a companhia que produziu ele, como aconteceu já com outros medicamentos para outras doenças. Essa é a questão. Então, tudo tem que ser feito com bastante cuidado, né? Doutor Menino Damasceno, muito obrigada pela sua participação aqui no Entenda a Notícia, viu? Te espero outras vezes aqui. Muito obrigado.
Doutora Ana Cláudia Trombella, também muito obrigada. A gente vai deixar também o contato da Abrasa aqui para as pessoas entrarem em contato e pedirem ajuda se precisarem também, né, doutora? Obrigada. Com certeza. Obrigada, agradeço demais a participação. Obrigada, doutor Benito. Foi um prazer enorme participar com vocês. Obrigada. Olha, tá aí no vídeo, então, o contato. Esse é o Instagram da Abrasa Regional São Paulo. Pode entrar em contato ali. O pessoal responde mesmo. E ali tem todas as orientações ali para os cuidadores também. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Ajudou muito a todos nós. Para mim foi um prazer muito grande. Obrigada. E você que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigada também. Deixa aí seu comentário, gostou do assunto, quer sugerir algum assunto, alguma pauta para a gente aqui? Pode deixar aí nos comentários também. Agradeço sua companhia. Quinta-feira que vem o Entenda a Notícia está de volta aqui no YouTube da Rede Século XXI. Até lá!